Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, nós faremos uma breve revisão sobre a organização dos seres vivos. Os níveis de organização em biologia é a forma hierárquica das estruturas biológicas, ou seja, a organização dessas estruturas vão se basear em um nível mais baixo, que é o átomo, até o nível mais elevado, que é a biosfera. Vamos entender melhor agora. Cada um desses níveis é constituído pelas unidades presentes nos níveis anteriores. Vamos lá. O primeiro, dessa organização de seres vivos é o átomo, que representa a menor partícula constituinte da matéria, sendo considerado seu nível como fundamental, ou seja, todos os organismos são formados de átomos. Então, átomo é a menor partícula de uma matéria. O átomo é formado pelos elétrons e pelo núcleo, que são os prótons e os nêutrons. Em seguida, nós temos a molécula, que é formada por átomos agrupados de maneiras diversas. Quando moléculas diferentes se agrupam, formam compostos. Então, as moléculas são um agrupamento de átomos. A organela, que é a estrutura presente no citoplasma das células e é constituída por moléculas e compostos agrupados de diversas maneiras. Aí a gente tem um exemplo, das organelas presentes nas células. Célula é a unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Por outro lado, os vírus, eles não são formados por células. As células, elas são constituídas basicamente de membrana plasmática, citoplasma, que é onde está presente as organelas, e o núcleo. Aí a gente tem na imagem um exemplo de uma célula animal e o exemplo de uma célula vegetal. Em seguida, nós temos os tecidos, que é formado por um conjunto de células especializadas e que desempenham uma função específica. Os tecidos, eles estão presentes apenas em organismos multicelulares, como as plantas e os animais. A gente tem aí alguns exemplos de tecido, o tecido conjuntivo, o tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido nervoso. Órgão, que é formado por tecidos e desempenha funções essenciais para o funcionamento do organismo. Então, a gente tem aí como exemplo de órgãos o fígado, o coração, o pulmão, o estômago, o cérebro, os rins, todos os órgãos que formam o corpo humano. Sistema é formado por diferentes órgãos que atuam em conjunto para determinadas funções, como, por exemplo, o sistema respiratório, o sistema digestório. Então, o sistema digestório, por exemplo, é uma junção de vários órgãos, como a boca, a língua, o esôfago, o fígado, o estômago, entre outros. O organismo é formado pelo conjunto de todos os sistemas, o sistema nervoso, o sistema respiratório, o sistema digestório, todos os sistemas formam o organismo. No entanto, o organismo também pode ser formado por uma única célula. Nesse caso aí, são organismos unicelular. População, ela é definida como um grupo de organismos da mesma espécie que habita uma determinada área em um mesmo período de tempo, como, por exemplo, a população humana, como, por exemplo, também uma população de leões. Comunidade é um conjunto de populações diferentes que habitam uma determinada área em um mesmo período de tempo. Ecossistema, ele é definido como um conjunto formado pelo meio biótico, que são os seres vivos, e o meio abiótico, que são as formas não vivas, como a água, o ar, a luz solar, Então, um conjunto desses fatores no ambiente e que esses fatores interagem entre si. E por último, a biosfera, que é o nome dado a um conjunto de todos os ecossistemas da Terra, O ecossistema atmosférico, hidrosfera, litosfera, que são os seres que fazem parte da marinho, na hidrosfera, e terrestre na litosfera, e os aéreos que está presente na atmosfera. Então, o conjunto de todos esses ecossistemas forma a biosfera.
Os níveis de átomos até as células, eles são conhecidos como níveis microscópicos. Os níveis superiores, que vai da população, por exemplo, até a biosfera, são também chamados de níveis de organização em ecologia. Espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvidas, assistam novamente com muita atenção esse vídeo ou então entre em contato comigo no privado. Boa atividade para todos!